Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João. Glória a Deus. Capítulo 14. Capítulo 14. Versículo 12. Alguém pode me trazer água? Você vai dar garrafa? Por favor. Sabadão tem aniversário da Power. 4 anos, cara, de perseverança. Meu Deus, né? Que luta, hein? 4 anos. Como Deus é bom, né? Eu pensei que eu não aguentava o segundo ano. Sério. Não entrava ninguém naquele lugar, a não ser o pessoal do Glória. E hoje o pessoal do Glória está aqui, né? Quando eu falo pessoal do Glória é a Deus, gente. O pessoal do Glória a Deus está aqui, né? Glória a Deus, né, cara? Nossa, como Deus é bom. Às vezes eu passo aqui na frente passeando com o Teodoro. Eu olho para esse lugar e falo, Deus, obrigado. Eu não mereci. E o melhor, né? Deus me deu alguns ouvidos para falar, né? Eu gosto de falar. Junta fogo que é uma vontade de comer. E eu sou muito grato por isso, por cada um de vocês. Sabe, valeu a pena cada lágrima que eu torci no meu quarto, em oração, no sofrimento, no choro. Cada sapo que eu engoli por aí, né? Cada palavra contrária. Valeu a pena, né? Eu vejo que Deus tem feito uma grande obra e vai continuar fazendo, porque aquele que começou é fiel para terminar. Amém? Amém? Os ventos passaram, passam de vez em quando. Hoje passou no vento aí, né, gente? Obrigado. Ele falou que está molhada. Engraçado, não tá? Na hora que o vento estava sob a fé de garra, minha cobertura de garra. Falei, já sei, vou orar. Falei assim, eu coloco um anjo bem grandão, mas quando eu cheguei lá, a cobertura estava no lugar. Graças a Deus por isso. Mas Deus é bom. Amém? Que João capítulo 14, versículo 12. Quero falar para os irmãos que aquilo que o Hélio falou aqui é verdade, tá? Você que dizima aqui, que oferta aqui, que eu dízimo abençoa pessoas, querido. Mas eu não falo para não constranger outras pessoas, mas quando você dizima aqui, você sabe que está ajudando alguém, tá bom? Isso é claro, isso é fato, está ajudando alguém. Às vezes com a cesta básica, às vezes com o café da manhã com os meninos lá, mas alguma coisa sempre está acontecendo com aquilo que você oferta. Assim. Pode ficar tranquilo com isso, tá bom? Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 12. Todo mundo achou? Está escrito assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, agradecemos a Deus por este lugar, por esta casa e também por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala conosco esta noite, nós estamos à tua disposição, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem nos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a minha maior preocupação há anos sempre foi e sempre vai ser uma vida baseada em relacionamento.
relacionamento com Deus. Porque eu percebo que talvez uma das coisas que mais nos falte nesses dias é uma vida de relacionamento. O Dr. Billy Graham escreveu um livro sobre o Espírito Santo e ele conta nesse livro que ele foi em 4 ou 5 lugares diferentes antes de escrever o livro, e ele perguntou a algumas pessoas de lugares diferentes qual seria a doutrina dos últimos dias, e todos responderam a mesma coisa: a doutrina do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. E eu vejo que é verdade isso. Nós temos 3 meninos aqui da igreja, né? 2, né? Porque o Nicolas estava em cima do muro. Ele não congregava aqui com a gente, mas o Yuri e o Vinícius não congregam. E ontem eles quase me deixaram loucos. Os 3 falando ao mesmo tempo. No WhatsApp eu tinha que responder os 3. E no começo da semana, foi no final da semana passada, eu comecei a conversar algumas coisas com o Nicolas, e eu falei assim: cara, você precisa de Deus, cara. Você precisa de Deus, você precisa. Porque ele é um cara muito altivo, a mente dele é muito acelerada, ele é ansioso. Com qualquer coisa ele fica bravo, ele se fecha, ele se cala. Eu falei: você precisa de Deus, você precisa conhecer a Deus. E aí, no final da semana ele se calou, não me falou mais nada, ficou calado. Mas quando foi na segunda-feira, ele me pediu perdão e falou: tio, eu queria que eu comece a ler. E na íntegra, a minha boca queria falar João, mas o meu espírito falou 1 Reis. Eu falei: começa por 1 Reis. Eu falei: mas por que eu estou falando 1 Reis? Né? Eu deveria falar o livro de João, porque é o livro que mais fala sobre Jesus, sobre os Atos, né? É o livro que mais Jesus fala. Mas não, veio 1 Reis e eu passei 1 Reis para ele e ele começou a ler. E ele começou a me atropelar com um monte de perguntas, porque 1 e 2 Reis fala de poderes sobrenaturais que Deus operou na vida de homens simples como eu e como você. Coisa assim maravilhosa. E ele passou a noite lendo a Bíblia, ele mandando um versículo, eu acordei pela manhã e falei: esse cara está me ensinando, né? De repente ele começou a me fazer uma pergunta, ele queria conversar comigo, eu falei: não posso, estou trabalhando. E aí ele começou a funcionar um bocado de coisa, e ontem, à noitinha, assim, no começo da noite, ele falou assim: acabei o livro de Reis. Ele continua, vai para a 2 Reis. Quando ele entrou em 2 Reis, que ele começou a ver os feitos de Elias, ele falou: não, isso não é possível, isso é absurdo. Eu falei: pois é esse Deus que eu quero que você conheça. Glória a Deus. É esse Deus que eu quero que você entenda que Ele é, querido. Quando a Bíblia diz assim que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, é porque as pessoas não conhecem o Deus que elas dizem servir. Amém? Quando você passa por um texto de 1 Reis, capítulo 17, que você vê um corvo servindo Elias, levando carne, levando pão para Elias, como é que pode isso? Esse corvo adora carne, querido. Corvo é um pássaro caníbal. Ele comeria a carne no meio do caminho. Mas segundo a palavra de Deus, o corvo teve que pegar a carne e levar para Elias de manhã cedo e levar para Elias à noite. E o meu sobrinho falou: como é que pode isso? Esse pode. O Deus que eu quero que você conheça pode todas as coisas e muito mais do que você pensa ou imagina. É esse Deus que você precisa conhecer. E ele chegou naquela passagem onde o Elias ora e o exército com 50 homens é consumido pelo fogo. E aí ele mandou para mim: tio, foram 2 exércitos consumidos. Eu falei: foram 2 exércitos consumidos por fogo. Ele falou: como é que pode ser o poder de Deus? Essas são as ações de Deus na vida de um homem que se compromete a ter um relacionamento com Ele. E o que mais nos falta hoje é isso, querido. Só que antes disso, Elias foi provado. Elias, quando ele vai para o ribeiro de Querite, querido, que isso significa fundição, ele foi derretido naquele lugar. Ele foi quebrado naquele lugar, porque a terra estava passando por cidade de fome. E Elias agora chega no Querite, sem ter o que comer, e Deus pega e envia o corvo para levar pão e água para ele. Ele bebia da água do ribeiro, para levar pão e carne, e ele bebia da água do ribeiro. A água do ribeiro seca. Elias agora fala assim: agora vai para Serepta, porque lá tem uma viúva que vai te alimentar.
Aí ele vai para a Sereta, chega lá e pensa que tem uma viúva rica, não, tem uma viúva pobre, querido, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, uns gravetos na mão, ele ia fazer um pão, ia comer com seu filho, ia deitar, ia morrer, porque não tinha comida. Era impossível. Mas ele disse para a senhora, vai, faz primeiro para mim, depois vem do resto. E a Bíblia fala assim, que eles passaram ali o tempo da seca, comendo e bebendo do bom e do melhor, querido. Porque aquela mulher ouviu a voz do profeta que tinha um relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, cada um de nós aqui é um profeta, sabia disso? Você pode profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, querido. Todas as vezes que eu acordo pela manhã, eu vou para o meu quarto de oração e falo, Deus, abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, abençoa a igreja Power, abençoa o meu trabalho, abençoa esse bairro, abençoa essa cidade. É assim que eu oro, querido. E quando eu oro pela mão, eu falo assim, abençoa os meus irmãos para que eles tenham vida e a tenham abundância, que eles tenham prazer em servir e andar com o Senhor, em conhecer ao Senhor. Essa é a minha oração pela manhã, querido, todos os dias, porque eu sei o Deus da qual eu sigo, e o que eu mais desejo é que esse lugar entenda e saiba o Deus que ele serve de todo o coração, porque isso é muito importante. Quando você sabe o Deus que você serve, você não volta para trás, você não retrocede, você não deixa de servir por qualquer coisa. Se você olhar para a vida de Elias, se você olhar para a vida de Eliseu, se você olhar para a vida de homens que marcaram a história, querido, eram homens simples, como eu e você. Se alguém os beliscasse, eles sentiriam. Mas uma coisa eles tinham, que era diferente do que nós temos hoje: a presença de Deus. A presença de Deus. Diga assim: eu preciso da presença de Deus sobre a minha vida. Nos dias de Elias não tinha o que nós temos. Todo mundo posta uma mensagem nos status de manhã cedo sobre Deus. Tem coisas sobre Deus para dar com pau por aí. Só que a vida com Deus se resume em relacionamento. Eu conheço pessoas que só vão em lugares onde são lugares proféticos, onde tem revelação. E aí as pessoas vão para esses lugares e alguém diz assim: esse vai fazer isso na sua vida. E as pessoas gostam. Só que quando aquilo não acontece, elas vão para outros lugares. Isso não é relacionamento, querido. Isso é oportunismo. As pessoas estão se aproveitando de alguma coisa para alimentar o seu próprio ego. E na maioria das vezes é assim. Agora, coisa boa é, querido, quando você vem em um lugar como esse chamado igreja, aí você vai para a sua casa e você mantém um relacionamento com Deus, no teu trabalho, na rua, na escola, onde você estiver. Por quê? Porque todo mundo vai olhar para você e vai saber que você é um homem, que você é uma mulher, que você é um jovem de Deus, porque você tem um relacionamento com o Senhor. Eu converso muito com o Júlio esses últimos dias, vim agora para passar de academia, já vi os braços do Júlio, gente. Nossa, está muito grande esse cara. Estou brincando. E a gente conversa bastante. E a gente está falando um monte sobre relacionamento. E ele está dizendo aqui, olha, no versículo 13, ele diz assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E durante anos eu passei lendo essa passagem, e disse: Deus, por que algumas coisas eu peço que isso não acontece? Porque tem coisas na minha e na tua vida que é necessário um relacionamento mais profundo. Mais profundo. Só que um relacionamento mais profundo com Deus, querido, certamente vai nos trazer oposição. E essa oposição vai querer nos fazer parar de todas as maneiras. Por quê? Porque se pessoas que entenderem que o relacionamento vale mais do que uma hora de culto neste lugar, que elas vão voar nas asas do Espírito. Se elas entenderem que uma vida de relacionamento não é baseada em 2 cultos por semana, não é baseada em uma oração, não é baseada em um louvor, não é baseada em uma pregação, mas é baseada em uma vida com Deus, tudo muda. E é isso que o diabo
quer. É por isso que o diabo se opõe contra os cristãos, que muitos não conseguem suportar as lutas e retrocedem, ou ficam como estão. Suas vidas não são mudadas. Já conheceu crentes que às vezes estão 10 anos no Evangelho e eles permanecem a mesma coisa, não mudaram nada. É porque eles não conseguiram suportar um confronto, a oposição. A oposição. Agora quem vence a oposição alcança a graça, a misericórdia, o relacionamento com Deus. Só quem vence isso. Só que não é fácil, porque às vezes nós estamos cercados de tantas coisas. Parece que o mundo é colorido, o mundo mostra um monte de coisa para a gente todo dia. Só que a Bíblia diz assim que os nossos olhos precisam estar fitados no Senhor, parados no Senhor. Todas as vezes tem um louvor do Thales Roberto, né? E todo dia o pecado vem, me chama. É assim que funciona. Só que a nossa resposta do pecado, qual deve ser? Que nós devemos falar para o diabo quando ele vier contra nós, para nos opor, para se opor, querido. Quais são as palavras que devemos usar? Quando Jesus estava no deserto, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala assim que quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo, querido, foi? Foi quem? Não escutei. Foi quem? Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo, querido. Foi ele que levou Jesus para ser o quê? Tentado. E Deus aprovou por quê? Porque ele não seria aprovado. E naquele lugar ele tinha fome, 40 dias jejuando, sem comer e sem beber, querido. E o diabo se aproveitou da situação e chega para ele e fala assim: meu, se tu é filho de Deus, pede aí, ó, para que essas coisas se transformem em pão. E qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se você se apoiar em Deus, se você esperar em Deus, tudo que você necessitar, Ele vai acrescentar sobre a sua vida, porque Ele é Deus, querido. Deus quer nos cobrir, sabe? Quer nos proteger. Mas para que Ele possa fazer isso, o nosso coração precisa ter uma maleável. Ele precisa ter um controle, um comando das nossas vidas. Tem coisas que às vezes eu não quero fazer, querido, mas eu faço, porque é a vontade de Deus. Tem coisas que eu não quero fazer. Tem coisas que eu não quero fazer, querido. Um dia desse, um domingo aqui, eu estava aqui, as irmãs estavam louvando, eu estava lutando com algo, e eu falei: Deus, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. E eu caí no choro aqui, querido. Porque eu não queria fazer aquilo, mas o Senhor queria que eu fizesse. Queria que eu fizesse, mas eu não posso, não tenho condições para isso. Eu lembro que eu caí no choro, orei ao Senhor. Cheguei em casa e falei: caramba, Deus, tá bom, vamos fazer isso aí. Foi quando eu mandei o meu sobrinho, mandei o Vini aqui lá para Alagoas, para disputar o campeonato. Eu falei: puxa Deus, sabe que eu não tenho dinheiro para isso, não queria ficar gastando dinheiro com isso. Mas quando foi hoje pela manhã, eu estava trabalhando, e aí um técnico do time me ligou: tudo bem, filho, já tem dinheiro, né? Mas não, só liguei para dizer que os meninos estão bem aqui, já voltei de viagem, vai ter o primeiro treino hoje. Quero que você saiba que os 3 vão ser titulares domingo, ou é sábado, não sei. Cara, meus olhos encheram de água. E falei: Deus, obrigado. Porque o Senhor é Deus poderoso. E eu não queria fazer, mas o Senhor fez. Eu não queria ir, mas o Senhor fez com que a gente fosse. Às vezes nós queremos fazer umas coisas e Deus não quer que a gente faça. Mas as coisas de Deus a gente não quer fazer às vezes, porque vai nos custar alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que Deus pedir alguma coisa que vai te custar algo, faça, pelo amor de Deus.
vai te custar dinheiro, vai te custar se inclinar, vai te custar se humilhar. Faça! Glória a Deus. Porque Ele tem um plano, querido. Eu vejo uma igreja às vezes endurecida, presa com coisas que não vão levar elas a lugar nenhum, Cícero, impedindo de viverem coisas ainda maiores diante do Senhor. Oh, cara, Deus tem coisas fenomenais para fazer na sua vida, mas pastor, o mundo está um caos, e daí, querido? Nós não dependemos do mundo para viver, nós dependemos do dono do mundo para viver, e o dono do mundo é maior do que todas as coisas. Aleluia! É dele, é dele que nós dependemos, é dele que nós apoiamos, é ele que nós buscamos, é por ele, querido. Quer ter o seu casamento restaurado, quer que a tua pessoa desce, se humilha, se inclina, busca o Senhor. Quer ter a tua vida diferente, desce, se inclina. Vai buscar o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai que está em segredo, busca a face dele, adora o nome dele. Mas não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem um guru nesses dias, alguém que alimente o seu ego, e aqui ninguém vai alimentar o seu ego, querido. Ou nós nos inclinamos ao Senhor e buscamos a sua face, ou viveremos a mesma vida, querido. A mesma vida. A mesma vida. E Deus me provou isso esses dias. Essa semana eu tive um sonho com dois jovens que eu ministrei muito sobre a eles, são cristãos. Eu acho que ainda não, faz tempo que eu não falo com eles. Ministrei muito sobre eles. Eu lembro que foi algo poderoso. E eu chegava num lugar, eles estavam numa casa, e era uma casa escura, sabe? E eu sabia que eles poderiam estar além, mas eles estavam ali. Eu falava assim, Deus, mas por que eles estão aqui? Por que eles estão aqui? Daqui a pouco aparecia o Vini, que vinha de longe, com a camisa de um clube, cara. E olhava para o Vini, e olhava para eles. Falei, entendi isso, irmão. Entendi. A chuva cai sobre toda a terra, querido. Mas nem toda a terra absorve a chuva, querido. A terra que está fértil não absorve a chuva, mas a que está árida, ressecada, não absorve a chuva na maioria das vezes. Nosso coração precisa estar molhado pela graça de Deus para receber uma palavra como essa. Às vezes nós oramos por coisas, insistimos por coisas, mas na verdade, querido, quando Deus nos coloca à prova para receber certas coisas, nós somos reprovados. Por quê? Porque não nos encaixamos nos parâmetros de Cristo, querido. E quais são os parâmetros de Cristo? É quando você confessa o seu pecado e deixa, o abandona, abre mão dele. Mas nós temos uma ideia de que o Deus bonzinho vai sempre passar a mão, nossa irmã não vai. Ele vai nos tratar segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Versículo 14. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Relacionamento. Relacionamento. Alguém pregava e dizia assim, que relacionamento é isso aqui. Ficar se relando, né? Relacionamento, algo mais profundo. Quando você entende isso, todo mundo na sua vida. Olha o que ele diz no versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus? Guardarão os meus? E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro, a fim de que estejam com vocês para sempre. Quem é o Consolador?
Vou te fazer uma pergunta: quem está com você agora? Tem certeza? Tem certeza? O Espírito Santo, a verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês, está em vocês. Está em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também me verão. Como é que nós enxergamos Deus? Através de quem? Só que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando é que o Espírito Santo está agindo e vivendo em nós? É como nós estamos fazendo o quê? Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É quando você está se desviando do mal, querido. Aleluia. É quando você está se inclinando diante de Deus. É difícil, querido. A caminhada com Deus não é fácil. Mas se você quiser andar com Deus, você vai ter que largar as suas vontades, os seus desejos, para servir ao Senhor. Abandonar tudo. Abandonar tudo. Se você quer ter uma vida de relacionamento com o Senhor, a ponto de falar assim: Senhor, fala com o teu servo, Senhor, preciso de tal coisa, você vai precisar abandonar tudo, querido. Glória a Deus. Você estava conversando com o Júnior, né, Júnior? Posso falar, Júnior? De onde conversa? Posso falar? O Júnior é um cara que chegou crente aqui. O Júnior estava de férias coletiva, o Júnior, quando eu encontrei com o Júnior. Ele e a Silvana já contou aqui, viviam uma vida de cão e gato. E a Silvana não era crente, mais ou menos. E o Júnior chegou aqui, a gente começou a trabalhar, querido, Começou a trabalhar, e foi crescendo. E um dia o Júnior começou, eu pedi para a Silvana cantar, o Júnior entrou no meio, cantou com a Silvana, começou a cantar e virou cantor. E agora o Júnior virou cantor, está cantando. Só que Deus começou a requerer mais coisa do Júnior. O Júnior era um cara que jejuava até o meio-dia, né, Júnior? Eu disse: você jejuar mais, eu vou jejuar mais. O Júnior começou a matar a carne dele essa semana. Você falou alguns dias para jejuar toda semana e tem feito isso. Isso tem aqui me aproximado do Júnior de Deus. E o Júnior tem um filho chamado Bruno, que é jogador de futebol. Já foi algumas quatro, voltou. E a gente conversando. Ontem não fosse: poxa, pastor, poxa, Maurício, eu fui lá levar o pão dos meninos lá hoje de manhã cedo. Eu deixei lá o pão e estou voltando para cá, meu Deus. Abre mais uma porta para o meu filho, por favor, Deus. E a gente não merece, mas o Senhor é Deus, né? Só o Senhor pode fazer isso. Eu disse que 10 horas o Senhor lá tocou. Era uma porta se abrindo. Relacionamento, querido. Relacionamento. É algo profundo. As pessoas estão presas em tantas coisas, menos em uma vida de relacionamento. Separa uns dias da semana para jejuar ao Senhor, você também. Às vezes tem coisa na tua vida que está travada, porque você não jejua, cara. E quando jejua murmurando. O Bill, que eu gosto dele, que eu escuto da BT, o Tio, ele falou assim: ó, se você está jejuando e está fofocando, vai comer. Então não murmura quando estiver jejuando, não reclama, apenas jejua. Porque Deus se agrada, querido, nas nossas atitudes, quando elas são sinceras e verdadeiras, que partem de dentro para fora. Amém? Você crê nisso? Relacionamento. É por isso que ele diz aqui: olha, e tudo aquilo que pedires em meu nome, eu farei. Glória a Deus, aleluia.
Só que assim, nem sempre uma vida de relacionamento vai te trazer alegria total. Por quê? Por quê, pastor Pedro? Por quê, pastor? Porque Deus vai pedir para você fazer coisas que você não quer fazer. Que você não quer fazer. Ah, Deus, eu não quero fazer isso. Essa coisa ainda me atrai, ainda gosta. Cara, é isso que Deus quer. Às vezes, eu não sei se você já brincou de... Eu acho que já, alguns de vocês já brincaram de carrinho na rua. Lembra disso? Carrinho que a gente fazia uns castelinhos de areia. Lembra disso, Rodrigo? Às vezes não lembra, né? Às vezes era malandro, né? Era boizinho, brincava na areia. Lembra, vocês? Fazia... Os caminhões derramavam aqueles aterros da esquina para tapar os asfaltos, lembra? A gente aproveitava e fazia aqueles buracos, assim, aquelas casinhas. Aí fazia uma muretinha assim, com areia e tal. Aí a gente colocava, aí fazia um riozinho e colocava água. Aí a gente bloqueava a água. Daqui a pouco você abriu um buraquinho assim, a água passava por debaixo daquele muro que você fez. Eu lembro disso. Queridos, presta atenção numa coisa. Tem coisas que estão bloqueadas na nossa vida porque nós queremos assim, querido. Nós queremos assim. Tá bom assim. Tá ótimo assim, não. Deus está falando para você assim, ó. Cava um buraquinho, deixa essa água correr. Eu quero colocar água limpa, eu quero inundar o teu rio. Eu quero mudar todas as tuas ações, todos os teus desejos. Eu quero colocar os meus desejos em você. Porque os meus desejos é bom, é perfeito e é agradável, querido. Aleluia. 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 O que diz que nós precisamos hoje? Relacionamento requer isso. Relacionamento exige isso de nós. Eu estou falando de relacionamento com Deus aqui, querido. Quantos querem um relacionamento mais profundo com Deus? É Ele querer algo de você. Falei para alguém hoje, chegou muito ligado, trabalha comigo, marido da Alice. Falei, cara, quantos sapos eu não engoli? Acho que para você não sei se foi por Júlio, não sei. Falei para alguém isso, foi hoje, foi hoje. Mas porque eu sabia que era Deus que ia me exaltar. Era Deus que ia me exaltar. Hoje eu ando na rua, tem um monte de pessoas que vêm daqui, ó. Ei, pastor, eu que é esse? Ei, pastor, esse é pastor do cara. Nunca vi na minha vida. Ô, pastor, paz, ó, paz. Eu fico feliz porque eu tenho sido reconhecido por uma coisa que eu não queria, mas que Deus assim aprovou no seu coração. Eu lutei contra isso durante muito tempo. Eu queria sentar com você daí, ouvir e ir embora para casa. Mas o Senhor queria coisas mais profundas para mim e para a sua vida. Aleluia! Quando eu falo que agora ele vai crescer, talvez ele vai ser louco, não vai chegar aí não, vai chegar aí, querido. Derrubaram o nosso culto de domingo na internet. Derrubaram o culto, simplesmente derrubaram o culto. Estava gravando uma vida, derrubaram o culto. Pessoal, pô, cadê o culto? Pessoal, cadê o culto? Cadê o culto? Derrubaram o culto. Ninguém para, não, derrubaram o culto na internet. Pois é, pastor, derrubaram o culto. Ontem mandaram mensagem para mim, dizendo que derrubaram o culto por causa de um louvor que outras mulheres cantaram aqui, que não pode cantar. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu olhei lá, eu falei, Ágata, tem 211 visualizações e derrubaram tudo, como é que pode falar assim? É? Eu falei, é. Eu fiquei pensando, 211 pessoas viram só esse trechinho. Você imagina daqui a uns dias, a gente gravar um culto de domingo aqui, ou de quarta-feira, e acordar pela manhã e ter 5 mil visualizações. 10 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 100 mil. Cara, é o poder de Deus, porque nós não temos estrutura para isso. Mas o Deus que nos
chamou, querido, Ele é poderoso, Ele é fiel para começar e terminar a obra que Ele começa. Aleluia! Não depende só de mim, depende de nós, querido. E é sobre Ele. Então vem, volta para a mesa, amado. Eu ouço você cantando no meu ouvido quando estou orando. Volta para a mesa. Volta para a mesa. Senta na mesa. Por favor. Volta para a mesa. Deus vai fazer coisas neste lugar. Vai continuar fazendo. Daqui a alguns dias, a Paula vai sair na capa do jornal. Aleluia! Alguém dizendo assim: eu entrei lá, eu era mando com uma perna, e de repente, enquanto o pastor, enquanto os levitas louvavam, a minha perna cresceu 10 centímetros. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Eu era surdo. Eu entrei lá e não tinha ninguém que fizesse os sinais. Mas de repente eu comecei a ouvir os louvores entrando nos meus ouvidos. Eu falei: nossa, eu estou ouvindo. É com esse evangelho que eu aguardo novamente, querido, para esta terra, para esse templo, para essa cidade, para esse lugar, para a tua vida. Esse lugar. Tudo que pedires em meu nome, eu os farei. Relacionamento, intimidade profunda. É isso que o Senhor quer de você essa noite. É isso que o Senhor quer de você. Eu estou acabando. Quero só ler um negócio com vocês. Olha o que João diz. Lá em 1 João, abre lá, 1 João, 2 João. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Quase lá. Forte. Ah. Oh. 2 João. Aleluia. 2 João. Oh. Glória a Deus. Versículo 6, todo mundo achou? Todo mundo achou? 2 João capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, ó: alegra-me. Isso é João falando, filhinhos, alegra-me. Amém? Todo mundo achou? 2 João, todo mundo achou? Diz assim, ó: filhinhos ali, tá? Mas João fala assim: alegra-me sobremaneira por haver encontrado alguns dos teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Aleluia. Agora, a senhora Robert, não como se escrevesse um novo mandamento, mas enfatizando o que recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é esse, que andeis em amor. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam a Jesus Cristo, não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Acautelados para que não destruíres a obra que realizamos com zelo, mas
para que, pelo contrário, sejais recompensados regiamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não recebais nas reuniões em vossas casas, tampouco os saudais, porque aquele que lhe dá as boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. Sabe o que está dizendo aqui? Aquele que não segue corretamente o Evangelho de Cristo, aquele que não anda com o Senhor, mas que leva outra doutrina que parece com a do Senhor, não salte na praça, não se coloque dentro das nossas casas, querido. Porque se você se juntar com eles, você torna pior do que eles, cúmplice. É como um cara que compra alguma coisa roubada de quem roubou, ele é pior do que o ladrão. Ele é pior do que o ladrão, porque ele está aliciando o ladrão a roubar. Versículo 11: porque aquele que lhe dá as boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras malignas. São essas coisas que o Senhor quer de nós. E esse é o profeta, é o apóstolo mais amoroso, o Joãozinho. Sabe quem é o Joãozinho? Não o Batista, o outro. Aquele que na ceia, no quadro, está com a cabecinha no peito de Jesus. Ele está falando essas coisas. Ele está falando essas coisas. Ele está falando essas coisas. Coloque de pé nessa noite. Está vendo esse fundinho aí? Essa música? Essa aí. Olha para o seu irmão casual aí atrás de você e fala assim: filhinho, vem para a mesa. Seja bem-vindo à mesa. Seja bem-vindo à mesa. Vem para a mesa. Mesa é lugar de comunhão. Queridos, filhinhos, sabe o que me faz chorar? Sabe o que me deixa triste? Fala assim: não, pastor, o que te deixa triste é quando eu vejo um livro tão poderoso como esse sendo negligenciado por pessoas que conhecem o Evangelho. Isso me deixa triste. Falei para o meu sobrinho assim: se você deixar essa palavra criar vida dentro de você, ninguém te para. Ninguém te para. Ninguém te para. Aí o Yuri me ligou, acho que eu não sabia. Pastor, teu sobrinho está aí na Bíblia, cara. Ele está comendo a Bíblia. Passamos aí um bocado de tempo, eu e o Vinícius conversando sobre a palavra de Deus, que coisa doida. E eu estava pensando com uns 3 antes de você no WhatsApp, cada um um WhatsApp diferente. Eu tive que colocar no modo do avião, senão eu dormia, eu tinha feito. Eles estavam consumindo a minha alma. Perguntas. Mas é isso. Se nós conseguimos levar as pessoas de volta a esse livro poderoso, maravilhoso, glorioso, essas delícias, esses manjares, tudo fica diferente, querido. O rio flui, as coisas andam, e se pedis alguma coisa em meu nome eu farei. Eu estou doente, Deus, eu vou te curar.
É isso que Deus faz. Feche teus olhos. Só você que falou.